Vamos lá, hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. A gente já conversa com ele, Theo Takari, editor-chefe do BDM Online. Theo, muito bom dia para você. Atualiza aí para a gente, por ordem de grandeza, né? O que a gente deve olhar aí primeiro para essa sexta-feira pela agenda da Rosa Riscala. Bom dia, meu querido. Por ordem de encrenca, eu diria, né, Débora? Tá mais para isso. Bom dia. Enfim, vamos lá. Com a derrubada aí do aumento do UF pelo Congresso nessa semana, os economistas já consideram que é grande a chance aí do governo alterar a meta fiscal de 2026, que atualmente prevê um superávit aí de 0,25% do PIB, o que seria equivalente aí a 34,3 bilhões de reais, com uma margem aí para um déficit zero. Segundo os economistas ouvidos pelo Valor Econômico, o mercado já projeta um déficit fiscal para o ano que vem entre 70 e 90 bilhões de reais. Mas, apesar de reconhecerem aí o risco de mudança da meta, ninguém acredita que o ministro Fernando Haddad vai mexer nisso por enquanto. Já para 2025, há uma convicção de que a equipe econômica conseguirá entregar a meta de déficit zero, mesmo sem o IOF. Uma das saídas para isso é a venda do petróleo do pré-sal em áreas que são contíguas às do regime de partilha na Bacia de Santos e que podem render aí cerca de 15 bilhões de reais neste ano. A Câmara aprovou uma medida provisória que autoriza o leilão, inclusive isso aconteceu no mesmo dia que a Câmara derrubou o IOF. Agora, o foco do mercado deve ser a medida provisória 1303, que já foi enviada como uma reação do governo àquele primeiro recuo no aumento do IOF, e que inclui, entre outras coisas, o aumento da alíquota de imposto sobre as empresas de apostas online, né, as chamadas BETs, que subiria de 12% para 18%, e o fim da isenção de imposto de renda para alguns investimentos, como as LCAs e LCIs. Nos cálculos do economista Felipe Salto, da Warren, mesmo com as receitas adicionais do IOF, a revisão de gastos tributários, que ainda não foi enviada pelo Executivo ao Congresso, e a aprovação da medida provisória 1303, que mexe aí nas BETs e nos investimentos, ainda seria preciso contingenciar de 25 a 30 bilhões de reais em gastos no ano que vem para o governo conseguir cumprir o piso da meta atual de déficit zero, né? O piso da meta, melhor. Daí a razão do mercado não acreditar mais nessa meta de 2026, Débora. Pois é, mas apesar desse ceticismo que a gente vê com essa meta de 2026, né, Theo, a gente não teve uma reação negativa do mercado ontem, pelo contrário, a gente teve o dólar furando aí os 5,50. Eu queria entender o que está motivando, então, esse otimismo aí dos investidores. O que tudo indica, Débora, como a meta fiscal deste ano não corre risco, mas só de 2026, o mercado está aproveitando aí para curtir agora um momento de literalmente decadência do governo Lula nessa relação com o Congresso. A análise que o mercado faz é que a derrota do IOF sinaliza que o Congresso está abandonando o governo e que Lula, que já sofre com a popularidade baixa por conta daqueles episódios do Pix e das fraudes do INSS, dificilmente conseguirá sua reeleição em 2026. Isso aí abriria a possibilidade para uma mudança no viés político-econômico do governo em 2027. Nesse contexto, o investidor também aproveitou a melhora do apetite por risco lá fora, né? E o dado de inflação melhor que o esperado, que foi medido aí pelo IPCA 15, que veio com alta de 0,26%, abaixo das expectativas dos economistas, que era de 0,31%. O dado aí vem confirmar os sinais de que a inflação está se acomodando, ainda que continue estourando o teto da meta, né, com alta acumulada de 5,27% em 12 meses. O dólar também recuou 1% ontem, né, fechou abaixo dos R$ 5,50, de olho no enfraquecimento da moeda americana lá fora, principalmente. Diversos membros do Fed, né, o Banco Central Americano, voltaram a sinalizar a possibilidade de corte de juros nos Estados Unidos ainda neste ano. A Mary Daly, inclusive, disse ontem que o início do outono, que lá no hemisfério norte começa em setembro, né, parece promissor aí para começar a flexibilização monetária. O enfraquecimento do dólar lá fora, que atingiu aí seu menor valor frente a uma cesta de moedas em quase 3 anos e meio, também foi provocado pelas especulações de que Donald Trump pode antecipar a nomeação do sucessor de Jerome Powell na presidência do Fed para setembro ou outubro. Lembrando que o Powell, na verdade, tem mandato até maio do ano que vem. A avaliação que o mercado faz é que uma escolha precoce do novo nome, que pode levar aí o futuro presidente do Fed a se tornar mais influente até que o próprio Powell, desde já, e acabar influenciando aí as próximas deliberações de juros, até acelerando a queda das taxas como o Trump tanto quer, Débora. Perfeito. Bom, é isso. Vamos ver o que vai dar então, né? E até porque tem dado hoje importante para ser divulgado.
lá nos Estados Unidos e que pode alimentar novas críticas e Donald Trump azeitando ainda mais essa relação, né, dele com Jerome Powell, só que não. Ô, Theo, pois é, já pegando um gancho aí de agenda, que eu já antecipei um pouco aí de PCI, a gente tem agenda movimentada aqui, né, no Brasil, também tem agenda movimentada lá fora, então atualiza pra gente aí na agenda econômica o que a gente tem que acompanhar. Eu vou pegar o seu gancho, Débora, né? Hoje é o dia do PCI, o índice de inflação preferido do Fed, que pode dar a Trump aí mais uma chance de criticar o Powell por não ter reduzido os Pois juros é. ainda, caso esse dado venha no consenso do mercado ou até abaixo dele, né? O número será divulgado às 9h30 pelo horário de Brasília, e a expectativa é de que o núcleo do índice mostre alta de 0,1% em maio, mesmo valor de abril. Na comparação anual, o núcleo do PCI deve ficar em 2,6% em maio, pouco acima dos 2,5% de abril. Às 11 horas, a Universidade de Michigan informa a leitura final do Índice de Sentimento do Consumidor de junho, que é acompanhado das expectativas de inflação de 1 ano e de 5 anos. Às 2 da tarde, a Baker Hughes divulga o dado semanal de postos e plataformas de petróleo em operação nos Estados Unidos. E mais três dirigentes do Fed falam hoje, né? O John Williams está falando agora, às 8h30 da manhã, a Beth Hammack e a Lisa Cook, ambas falam às 10h15 pelo horário de Brasília. E o mercado também deve repercutir a informação de que Trump soltou ontem de noite, assim como quem não quer Uhum. nada, de que os Estados Unidos assinaram um acordo comercial com a China, né? Ele não deu detalhes, mas fez os comentários aí num evento na Casa Branca. O secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, confirmou numa entrevista à Bloomberg que o acordo de fato foi fechado na terça-feira e assinado por Trump ontem, na quarta-feira, melhor dizendo. Uhum. Segundo ele, o acordo inclui aí discussões sobre terras raras, né? Vamos ver se hoje saem os detalhes desse acordo. E aqui no Brasil, o Banco Central divulga agora também, 8h30, a nota de crédito de maio. E às 9h é a vez do IBGE soltar a PNAD contínua com a taxa de desemprego no trimestre encerrado em maio, que deve recuar para 6,3% depois de marcar alta de 6,6% no trimestre encerrado em abril. Já o IGPM saiu agora há pouco, inclusive você comentou aí, né, uma queda forte de 1,67% em julho, veio bem mais baixo do que a expectativa do mercado, que era de 1,04%. E o Tesouro divulga às 2h30 da tarde o estoque da dívida federal de maio, com entrevista coletiva às 3h para detalhar os números. E também vale prestar atenção na entrevista coletiva que o ministro Fernando, entrevista que o ministro Fernando Uhum. Haddad vai dar à Globo News às 2h30 da tarde. E no final do dia, a ANEEL deve definir aí a bandeira tarifária de energia para julho, a expectativa de mudança da atual bandeira vermelha 1 para a bandeira amarela, graças à ocorrência de chuvas aí em volumes maiores que o esperado ao longo desse mês de junho, principalmente na região sul, Débora. E vamos sextar que o dia está cheio. Vamos lá, mas tem muito trabalho ainda. Eu tenho um plantão nesse final de semana, nem vou estar tão fácil assim, não, viu, Theo? Segunda-feira Tá te espero certo. por aí, meu querido. Bom descanso, bom final de semana para você. Bom trabalho, até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.